Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sentem-se, por favor. A aclamação do Evangelho nos diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra angular, numa construção, antigamente, especialmente quando se construíam cúpulas, muitas vezes uma pedra não servia para a construção da cúpula porque ela tinha um formato irregular. Não era um retângulo propriamente, era uma pedra que tinha uma parte maior, outra menor. Então, os construtores punham de lado. Essa pedra não serve. Iam construindo a cúpula até chegar no pináculo, no auge, no ápice. E ali precisava uma pedra que vai segurar todas as outras. Eles só tiravam a armação toda que faziam depois de colocada essa pedra angular. E muitas vezes era aquela pedra que não servia. Tinha sido colocada de lado porque não cabia em nenhum dos lugares da cúpula. Mas essa pedra seria a pedra ideal para segurar todas as outras. Ela tinha uma parte maior, outra menor, e colocada ali, ela segurava de todos os lados as outras pedras. Perfeito. A pedra rejeitada foi colocada como pedra de ângulo. Qual é a pedra rejeitada? Evidentemente, a liturgia toda trata de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa. Mas nós podemos dizer que existe hoje, nos nossos dias, uma pedra que foi rejeitada. Não servia. Pior do que nós descartarmos uma pedra e pormos de lado, é deformá-la. Imagine que a gente pudesse, com uma talhadeira, ir quebrando a pedra e dar uma falsa ideia: essa pedra não serve para nada. Nem vai servir depois para a pedra de ângulo. Mas acontece que há uma deformação de uma qualidade, de uma virtude, nos dias de hoje. E essa virtude vai ser a pedra de ângulo dos séculos futuros. Qual é essa virtude? Se nós analisamos a natureza, nós vemos a dadivosidade de Deus na natureza. São os mares, são as pedras, é toda a vegetação, são os animais, e tudo em quantidade exuberante. O Rio São Francisco, por exemplo, ele tem mais espécies de peixes do que todo o Oceano Atlântico. De tal maneira é exuberante a natureza dada por Deus. Especialmente para os que moram aqui no Brasil, sabem disso com toda a perfeição. Ou seja, são as águas, por exemplo, são as cataratas do Iguaçu, são os rios, Rio Amazonas, com quilômetros entre uma margem e outra, etc, etc, etc. Tudo isso mostra o quê? Uma virtude que em Deus é essência. Ele é a bondade. E Ele manifesta essa bondade dando tudo aos homens, dando tudo a nós. Tudo que nós pedimos, Ele nos dá. E Ele até promete: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Não existe alguma coisa que a gente possa dizer: não, isso aqui é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus
tudo é possível. E Ele dá em superabundância. Nas bodas de Caná, por exemplo, foi pedido a Ele vinho para o final da festa. A festa estava acabando. Digamos que tivesse 100 pessoas ali. Já tinham se passado vários dias de festa. 100 pessoas, Ele então pede, Nossa Senhora pede a Ele que multiplique, que faça o vinho, porque não tem vinho. Só que ela pede de uma forma jeitosa, de tal maneira que Ele, apesar de dizer não chegou ainda a minha hora, Ele faz o que ela deseja. Ele manda trazer água. Trazem 6 talhas, cada uma de 100 litros. Para 100 pessoas, o que precisava? Bastava o quê? Digamos, quando muito, se cada um tomasse meio litro ainda de vinho no final da festa, era muita coisa. 100 pessoas, 50 litros de vinho era suficiente. No máximo dos máximos, Ele faz 600 litros de vinho. Imaginem o vinho que Ele fez. Aquele que era o mestre de cerimônia, experimenta, diz, todo mundo serve o melhor vinho no começo, e o vinho menos bom no fim. Vós fizestes o contrário. Deixaste o melhor vinho para o fim da festa. É que Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas Deus dá generosamente. Na hora de multiplicar os pães, os peixes, Ele faz a multiplicação dos pães, dos peixes, a partir de 5 pães, 2 peixinhos. Ele dá com fartura. Todos comem à vontade, guardam até alguma coisa como provisão. Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Tem até uma provisão. Também, Ele manda recolher os restos. 12 cestos. 12 cestos, de sobra. Então, vejam, quando Deus dá com generosidade, com abundância. Ele é a bondade. Aí alguém pode me dizer, bom, mas o senhor disse que era uma virtude rejeitada. E a bondade, hoje todo mundo fala de bondade. Bondade, bondade, bondade. Fala de uma bondade deturpada. De uma bondade que não é a verdadeira bondade. A verdadeira bondade nós vemos aqui na liturgia de hoje. Qual é a verdadeira bondade? A verdadeira bondade, antes de mais nada, ela sabe que no momento adequado é preciso, às vezes, repreender, é preciso, às vezes, dizer verdades. São Pedro curou o paralítico. Curou com que intuito? De que ele se santificasse, de que ele abraçasse a verdadeira religião e que ele fosse para o céu. Ele não curou com um intuito filantrópico, meramente filantrópico, não. Ele curou com esse objetivo e também para que os outros se convertessem. A tal ponto que nesse dia, aumentaram de 3.000 que tinham se convertido já em Pentecostes. Nesse dia, o número de fiéis aumentou para 5.000. Mais 2.000 se converteram a propósito desse milagre. Só quem não se converteu foi o Sinédrio. Eles não queriam de forma alguma. Mas São Pedro não deixa de dizer a verdade. Quem curou a ele? Não foi São Pedro. E São Pedro deixa claro. Quem curou foi aquele que vós crucificastes, que vós pregastes numa cruz, que vós rejeitastes. Então, vejam, é bondade, mas a bondade às vezes exige dizer verdades, às vezes exige repreender. Então, a verdadeira bondade, agora nós começamos a ver a verdadeira face da bondade. Ela não é mole. Ela não é concessiva em relação ao mal. Ela denuncia o mal quando é o caso de denunciar. Ela se mostra na sua integridade. Claro,
Imagine que eu vejo alguém que pega um punhal e vai cravar numa criança. E eu digo, eu sou muito bondoso, deixa ele cravar, deixa ele fazer o que ele quiser. Eu sou bondoso? Claro que não. Eu tenho que impedir. Porque se eu amo a criança, eu tenho que impedir que ela seja assassinada. E assim, a bondade tem de um lado se chama amor, do outro se chama recusa, ódio às vezes. Ódio ao mal. Se eu não odeio o mal, eu não amo o bem. E essa é a bondade. Mas a bondade tem outra característica. Bem, para dar um exemplo concreto dessa primeira característica da bondade, nós hoje estamos comemorando o 56º aniversário da passagem de Dona Lucília, mãe de Dr. Plínio, para o céu. 21 de abril de 1968. E ela era uma senhora extremamente bondosa. Uma das características principais dela era justamente a bondade. Como ela era bondosa, ela não aceitava o mal. Então houve um fato curioso. Um sobrinho dela, com mais 2 irmãos, foram à casa dela. Ela morava numa casa de Dona Gabriela, que era a senhora-mãe dela. E eles foram passar alguns dias lá, porque os pais iam fazer uma viagem. E eles chegaram na casa de Dona Gabriela. Dona Gabriela, uma senhora muito respeitável dos antigos tempos, uma senhora muito imponente. E os sobrinhos ganharam bicicletas. Eles queriam experimentar as bicicletas. Então, 2 deles disseram, vamos tomar um lanche em casa e depois voltamos de bicicleta. Eram ruas tranquilas em São Paulo daquele tempo. Eles foram. E quando chegaram, tinha passado a hora do almoço e Dona Gabriela perguntou a eles, onde foram vocês? Eles já começaram a ficar apavorados. Nossa, fizemos alguma coisa errada. Aí o mais velhinho, que tinha 12 anos, disse, nós fomos até em casa, de bicicleta, tomar um lanche e voltar. Deviam ter me comunicado. Eu fiquei preocupada com vocês. Vocês desapareceram e depois não chegaram para o almoço? Isso não se faz. Aí esse menino começou a chorar. Desatou em choro. Aí Dona Gabriela ainda, para incrementar mais a situação, diz, homem não chora, pare de chorar. Ele chorou mais ainda. Então podem imaginar o que foi ele desatar em pranto por essa situação. Estava presente na sala Dona Lucília. E Dona Lucília o chama, vem aqui meu filho. Ele vai lá. E aí Dona Lucília explica para ele. Mamãe, estava se referindo a Dona Gabriela, é uma senhora dos antigos tempos. Ela não permite nada que não seja inteiramente correto. Ele ainda continua a chorar e ela diz, vocês não deviam ter feito assim. Então vejam, bondosa ao extremo, mas não transige em matéria de princípios. Ela podia dizer, sua avó é uma pessoa ruim mesmo, ela é durona assim. Não. Ela tinha que dar razão para Dona Gabriela, mas tinha que acalmar a criança. Então, como fazer isso? Dar razão para a mãe dela e dizer para a criança, não chore, isso passa, tal coisa, acaricia a criança, etc., etc., e deixa claro para a criança o princípio. Se ela não deixasse claro o princípio, o que ia acontecer? A criança crescia com aquele desejo de se revoltar contra a autoridade. Deformava a criança. Então vejam, é bondade? É, mas sabe colocar os pingos em cima dos is. Outra característica da bondade
é por amor a Deus, para a maior glória de Deus, que se tem bondade. Então nós temos ainda, como Dona Lucília como exemplo, ela desde que as crianças eram muito pequenas, antes de elas começarem a dizer papai, mamãe, ela ensinou a eles a dizerem Jesus, Maria. E quando ela dizia, onde está Jesus? O Dr. Plínio apontava. E Maria? Ele apontava. E eles começaram a dizer Jesus, Maria, antes de dizer papai e mamãe. Vejam, tudo por amor de Deus. Bem, nós conhecemos a vida do Dr. Plínio, cresceu com aquela catolicidade exuberante, extraordinária, e chega a um determinado ponto, ele diz, eu vou fazer um teste com mamãe. Vamos ver se ela realmente é católica, apostólica, romana, como deve ser. Chegou para Dona Lucília e disse, mamãe, se a senhora perdesse a fé, eu perdi o interesse pela senhora. Olha que ele era um filho amantíssimo. Ela gostava muitíssimo dele e ele gostava muitíssimo dela. Mas ele, com toda a calma, diz, eu perdia o amor pela senhora. E até pagaria aquilo que a senhora necessita para viver, mas ia morar noutra casa. Para ver a reação dela. Qual foi a reação dela? Naturalidade. Está muito bem, meu filho, é isso mesmo. Tem razão. Ou seja, ela punha acima a religião, depois o amor, que pode ser um amor imensíssimo, como era o amor dele por ela e dela por ele, mas estava em segundo plano, acima de tudo o amor de Deus. E é o que nós vimos nessa segunda leitura. Na segunda leitura nós temos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Então, olha a bondade de Deus até onde chega. De sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Nossa, além de criatura, eu sou muito mais. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a graça habita em minha alma. E São Tomás de Aquino diz que uma gota de graça vale mais do que o universo inteiro criado. Nossa, isso está em mim, desde que eu não peque. Se eu pecar, se eu tiver a desgraça de pecar, eu me ajoelho no confessionário para receber de novo a graça. Porque a graça vale mais do que tudo nessa vida. Então, isso é uma outra característica da bondade. Ou seja, ser bom, desejar o bem, mas por amor de Deus. E para que a pessoa salve sua alma e possa ir para o céu. E uma terceira característica da bondade que vai nos trazer como lição o Evangelho é que aquele que é bom está disposto a dar sua vida por aquele que ele ama. Estar disposto a dar a vida. Dona Lucília mostrou isso já no início da vida de Dr. Plínio. Por quê? Quando se tratou do parto dele, que ele ia nascer, o médico disse para ela, o seu parto é arriscado. Ou morre a senhora, ou morre ele. A senhora não quer abortar? Ela tomou uma reação, disse, doutor, essa não é uma pergunta que se faça para uma mãe. Ou seja, ela estava disposta a dar a vida desde que a criança nascesse. Então, vejam, essa é a verdadeira bondade, isso é o verdadeiro amor. Estar disposto a dar a vida. E isso ela manifestou ao longo de toda a vida dela, em relação ao Dr. Plínio, mas em relação a todos aqueles que recorrem a ela. É impressionante a quantidade de graças, até pode-se dizer de milagres que têm ocorrido.
recorrendo a Dona Lucília. Muitas pessoas têm recebido graças e nos comunicam, olha, recebi tal graça, me aconteceu um verdadeiro milagre. Relatam. Então, saibamos ter esse instrumento para nós adquirirmos essa bondade de Dona Lucília e para podermos seguir perfeitamente a liturgia de hoje. Ou seja, amarmos o bom pastor, mas entendendo bem o que significa bom pastor. Bondade. O que é a verdadeira bondade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.